Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo, a sua web, rádio e TV. Um canal de bênçãos para a sua vida. E esta é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, aqui no cumprimento da nossa missão, ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É muito bom estarmos juntos aqui, como acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Estivemos ausentes por algumas semanas, por motivos relevantes, mas estamos aqui para dar continuidade a esta programação e a este ministério, que é lançar as nossas redes até aos confins da terra. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos cultos, sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã. Temos o grupo de crescimento cristão, depois segue-se o culto coletivo. Neste mesmo horário temos uma programação especial para as crianças, num local especialmente preparado para elas. Quero convidar você a nos fazer uma visita. Este é o mês de maio, é o mês da família. Sempre aos domingos pela manhã nós vamos ter um culto focado na família, falando sobre a família, animando as famílias, agradecendo a Deus pelas famílias. Então programe-se, vem estar conosco em um de nossos cultos. Vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos buscar a direção de Deus, também vamos agradecer a Deus pelas bênçãos concedidas, por tudo que Ele nos tem feito. Deus é bom e Ele cuida de cada um de nós. Vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Temos os aniversariantes desses dias, né? Vamos ver aqui os aniversariantes no dia 9. Dia 9 foi... Será. Dia 9 será no sábado. A irmã Ruth Marcicano Costa. No dia 14 já é semana que vem. Então temos nessa semana... sim, o Gabriel já falamos também, no dia 3. Então vamos quem aniversariou até aqui. Esther Amâncio dos Santos Cruz, Fernando Gabriel Lopes Paz, Renato Lira Lobato Silva, Cleiton Barbosa e agora no sábado, Ruth Marcicano Costa. Vamos agradecer a Deus a vida desses aniversariantes e de todos os aniversariantes até aqui, que até aqui completaram mais um ano de vida, mesmo aqueles que não fazem parte da nossa agenda. Vamos estar agradecendo a Deus essa bênção, que é a bênção da vida, não é verdade? Amanhã aniversaria o Cleiton. Amanhã é Cleiton, falei que mencionei o Cleiton também. Mencionei Cleiton Barbosa. Filha da irmã Fernanda Barbosa. Isso aí. Muito bem, vamos então estar orando e falando com o nosso Deus. Também, se você tem um pedido de oração, quero lembrar que você pode
está nos encaminhando o seu pedido de oração. Nós vamos divulgar o número aqui, é o nosso canal onde você pode pedir, colocar o seu pedido de oração e também apresentar o seu agradecimento a Deus, seu motivo de gratidão. O número é 21, que é o código aqui do Rio, 978 912 910. 972 978 912 910. Dito assim, fica mais fácil você guardar. Também possivelmente vai sair aí na nossa telinha, você anotar, para você encaminhar o seu pedido de oração e também o seu motivo de gratidão. Vamos falar com Deus, orar pela família, orar pela igreja, orar pela nossa pátria. Oremos então. Amado Deus, querido Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós aqui estamos para esse tempo, ó Pai, de compartilhamento das Sagradas Escrituras. Queremos agradecer ao Senhor por tudo o que o Senhor nos tem feito, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo ainda agora, nesse tempo, e pelo que o Senhor ainda fará. Ó Deus, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor por Jesus Cristo, o nosso Salvador, pela Tua Palavra Santa, pela presença do Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela família que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, pela minha esposa, meus filhos, netos, genros e nora. Obrigado, Pai, pela família espiritual que o Senhor também nos deu, a Igreja do Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas orações respondidas. Muito obrigado, Pai, pela vida dos aniversariantes. Que a boa mão do Senhor possa estar sobre cada um deles durante muitos anos, abençoando-os, dando saúde plena, fazendo-os prosperar, tendo vitórias, sonhos realizados e, acima de tudo, Pai, refletindo a imagem do Senhor, refletindo, ó Deus, a luz de Cristo por onde passar. Abençoa cada um deles, não só estes que nós acabamos de mencionar seus nomes, mas todos aqueles que se aniversariam aqui até este dia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pedimos ao Senhor a bênção sobre as famílias brasileiras, cada lar, cada casa, sobre a vida das crianças, dos jovens, dos casais, dos idosos. Que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor possa estar abençoando a nossa gente, o povo brasileiro. Que o Senhor Deus visite cada casa, que nada falte em nenhum lar. Que, ó Deus, cada brasileiro possamos nós usufruir das riquezas dessa terra. Que haja paz na nossa nação. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos governantes da nossa nação, sobre a vida da liderança da nossa nação. Que o Senhor Deus possa estar usando cada um para ser instrumentos nas mãos do Senhor, para abençoar o Brasil. Em nome de Jesus. Pedimos, Pai, a visitação do Senhor para abençoar os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão aguardando uma intervenção médica, um exame. Que o Senhor Deus, nesse tempo, opere curas sobrenaturais, de tal maneira que todos entenderão que algo sobrenatural está acontecendo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa, Pai de amor, a Igreja do Senhor no Brasil. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos capacitando de maneira sobrenatural para continuarmos com alegria anunciando a mensagem de paz, esperança e salvação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça com que, ó Deus, a palavra, a meditação que teremos possa tocar os corações. Abençoa cada igreja aqui no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Amém.
e na nossa pátria. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você que já está conosco, lembre-se de chamar alguém, de passar o link para alguém, convidar alguém para participar deste encontro, que é breve, não é tão demorado assim. Não é verdade? Estamos retornando aqui, como disse no começo, depois de um período aí de algumas ausências e motivos relevantes. O último é que nós estávamos fora, em outro estado, mas pela graça de Deus já estamos aqui na terra maravilhosa, na cidade maravilhosa. Vamos então continuar a nossa série de meditações. Estamos caminhando em uma série de meditações com base no livro do profeta Amós. E o tema geral dessa série é o leão que ruge. É uma expressão que está no próprio livro de Amós. E essa figura, o leão que ruge, foi usada pelo Espírito Santo de Deus para apontar para Deus. Deus falando como se fosse um leão rugindo. E também, em certo momento da profecia, se refere ao próprio profeta que fala, que transmite a palavra de Deus. Essa é a 22ª meditação e cujo tema dessa meditação é um desdobramento. Já é o terceiro, buscai a Deus e vivei. Já é a terceira, porque o assunto é tão relevante do capítulo 5 de Amós. E nós então dividimos em 3 partes hoje, então vamos a essa terceira parte. Você pode acompanhar, não vou ler o texto porque para remir o tempo, mas você pode, se quiser, estar com sua Bíblia aberta no capítulo 5 de Amós, e nós vamos, à medida que formos falando, vamos fazendo as citações bíblicas. Já convidou todo mundo aí? Estamos todos prontos? Então vamos lá. O profeta falando a Israel, ao povo de Deus. Só para lembrar rapidamente, Israel estava muito bem economicamente, estava num tempo de progresso, parecia que tudo estava bem, mas aos olhos de Deus não estava bem, porque havia uma disparidade na nação. Poucos exploravam muitos, isto é, poucos tinham muita coisa e muitos não tinham quase nada. E Deus é um Deus justo, Ele é um Deus que ama a todos, e Deus não concorda que os seus filhos pratiquem a injustiça. E vamos ver então nesse capítulo 5, cujo apelo é buscai a Deus e vivei. Olha o nível de apelo do Senhor aos seus filhos, dizendo que eles tinham que voltar-se para Deus, largar aqueles maus hábitos, aquelas práticas pecaminosas, desprezar o próximo, explorar o próximo em benefício próprio, e deveriam buscar a Deus para que eles pudessem viver. E a busca de Deus que trata aqui, ela cuida de uma relação pessoal. Foi aqui que nós paramos. Uma relação pessoal de intimidade e de convivência. Não é uma mera busca formal. É aquela busca assim, eu fui à igreja, ou abri aqui, já li meu texto de hoje, pronto, já resolvi a minha parte. Não, mas aqui, esse buscar aqui é estabelecer uma intimidade com Deus, uma ação prática e contínua, algo espontâneo do coração. E também, como já dissemos no finalzinho da última meditação, significa aborrecer. Na Bíblia fala odiar o mal, né? Se afastar do mal e amar o que é bem. Então, Deus está falando aqui ao povo, e o apelo é para que essa busca se
concretizar-se através de um desejo sincero de ter uma comunhão com Deus. E aqui, Deus, pela boca do profeta Amós, ele faz uma crítica à injustiça, como já temos visto em toda essa profecia, mas também quanto à hipocrisia, o fingimento. E onde é que estava o núcleo, o que revelava a hipocrisia do povo? Na religião. Na própria manifestação de culto e expressão da fé, o povo mostrava-se falso, hipócrita. Isto é, mostrando uma coisa, aparentando uma coisa que na realidade, no seu interior não era. Porque o culto que eles prestavam a Deus, o Deus que eles se referiam no culto, não era um Deus que se satisfaz com, não é um Deus que se satisfaz com exibição, com liturgia de culto, não. É um Deus que quer verdade, comunhão, coração quebrantado. E aquele povo, então, nos seus cultos, que era um povo que cultuava, eles estavam aborrecendo a Deus. Tem pessoas que podem pensar assim, eu fui à igreja hoje, eu vou à igreja. Alguns podem pensar até assim, eu dou meu dízimo. Outros falam até assim, eu pago o meu dízimo. Mas Deus rejeita o culto que é só de aparência. E vamos ver no verso 21 a 27 que Deus rejeita a adoração. Deus despreza as festas, as ofertas e os cânticos, porque a religiosidade, a aparência, era totalmente contrária à essência, o que estava no coração do povo. E Deus não se satisfazia com isso. Então, no verso 21 do capítulo 5, ele fala assim, aborreço e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. Ainda que ofereçais holocausto era oferta de culto, ainda que ofereçais oferta de manjarem, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. E olha o que Deus fala aqui ao seu povo, isso aqui é triste e é tremendo. Fala assim, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Os cânticos da adoração era como se fosse assim, um ruído que agredia o coração de Deus. Porque Deus fala assim pela boca do profeta, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Isso é muito sério. E tem muito a ver com nossos dias. Às vezes podemos estar incorrendo no erro de estar num culto muito barulhento, com muito instrumento, uma expressão de coisa boa, mas Deus não está olhando para o instrumento, para a guitarra, para o teclado, para a bateria, no arranjo que o adorador faz, não. Na voz bonita. A voz do ser humano é muito bonita, algo muito bonito, né? Bem cantado, né? Não, Deus está olhando para o coração. Para o coração. Deus não, falou assim, ó, não adianta fazer ajuntamento, assembleia. Porque nesse ajuntamento nada me agrada. Eu não vou receber as ofertas, não vou receber os atos de culto, não vou receber cânticos, nem o barulho dos seus instrumentos. Que coisa dura, né? Aborreço e desprezo as vossas festas. Toda festa que nós crentes fazemos nós falamos que é para Deus, mas às vezes muitas podem ser para nós mesmos. Muitos encontros, assembleias, como chama aqui, é um encontro de entretenimento. Não se configura um encontro real com Deus. Ao sairmos de certa reunião, podemos estar enganados, achamos que estávamos
juntos na presença de Deus. Mas Deus não aceitou, não recebeu nada do que fizemos. E nós podemos estar nos enganando a nós mesmos. E quem faz o convite? Quem está falando isso? É Deus. Citamos a profecia de Amós porque o Amós era porta-voz, era o mensageiro, mas a mensagem é de Deus. E no verso 8, 9, a profecia de Amós, é como se fosse um cântico à grandeza de Deus. Um lado, a pobreza do culto, a falta de sinceridade, a hipocrisia, outro lado, a grandeza de Deus. E o cântico está assim, eu vou ler alguns versos, verso 8 e 9. Procurai o que faz o sete, estrelo e Orion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite. Procurai o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Olha o que diz aqui o profeta: Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e a ruína contra a fortaleza. Aqui é uma canção denúncia. Canção profética denúncia. Um hino de louvor a Deus, mas que faz uma denúncia como o povo estava diante de um Deus tão grandioso. Isso serve para lembrar que Deus é santo, é justo, Ele é o soberano, é isso que ele está falando aqui em outras palavras, é o que controla o universo e as forças da natureza. E ele faz a referência aqui, o que faz o sete estrela e o Orion. Diz os comentários que essas constelações são mencionadas também no Velho Testamento. Jó 9, 9, Jó 38, 31. Em demonstração ao poder criativo de Deus. O que chama as águas, o versículo se refere apenas ao controle divino sobre a força da natureza. E a gente sabe que é assim mesmo, né? Que faz vir súbita destruição sobre o forte, o poder irresistível de Deus, que destrói aquilo que é a base de todo orgulho humano. É esse o Deus que faz esse apelo: voltai para mim e vivei, né? Ou buscai a Deus e vivei. É Deus falando pela boca do profeta para que o povo voltasse para ele. Qual é aqui qual é a motivação aqui da parte de Deus? É que Deus espera de nós retidão, correção, justiça, ver as coisas sob o ponto de vista de Deus, julgar as coisas. A pessoa fala assim, não devemos julgar. Não, todos nós julgamos, não tem jeito. Vamos comprar alguma coisa, queremos um A ou B, a gente julga na hora. E que todos nós, diante das circunstâncias, dos fatos, nós temos um senso de julgamento. Mas Jesus diz, cuidado como você julga, porque o peso que você vai usar para julgar os outros, você será julgado. Mas Deus espera que nós sejamos justos diante do nosso semelhante e diante das circunstâncias. Sejamos sinceros, sejamos corretos, nos esforcemos por buscar aquilo que é mais justo, mais verdadeiro. Nós somos tão imperfeitos que não conseguimos, pela nossa incapacidade, nossa imperfeição. Mas quando chegamos àquele limite que nós não conseguimos, o Espírito Santo nos ajuda.
Ele nos fortalece. E Deus fala pela boca do profeta sobre o dia do Senhor. Verso 18 e 20. Não é? Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que sejais vós. Para que desejais vós o dia do Senhor? É o dia de trevas e não de luz. Aí vem uma palavra de advertência, uma palavra de aviso, porque o tão esperado dia do Senhor, que a profecia de Amós se refere, verso 18 a 20, esse tão esperado dia do Senhor não será um dia de vitória para muitos, mas de trevas, porque a justiça de Deus sempre será feita. E será um dia de trevas e não de luz. Sabe por quê? Por causa do pecado. Não adianta dizer eu sou crente. Deus está falando ao seu povo, todo mundo era crente. Deus está falando ao povo, o profeta está falando aqui, eles davam oferta, todas as ofertas, fazia reuniões, concentrações, assembleias, eventos. E Deus falou assim, eu não quero nem ouvir. O povo pensava que o dia do Senhor que se falava era um dia de luz, de alegria, de celebração sobre os inimigos, sabia? É muito comum a gente querer distorcer o que está na palavra de Deus para nos beneficiar, né? Então o povo de Israel achava que o dia do Senhor, pode vir o dia do Senhor para que o Senhor levasse-os a vencer os inimigos. Não. É dia da disciplina de Deus, do ajuste de contas. É isso. Porque Deus é bom, é justo. A natureza de Deus não permite que ele possa concordar com aquilo que não é correto. Então Amós corrige essa visão. Para uma nação desobediente, aquele dia seria um dia de trevas e não de luz. Diz assim lá no texto, como alguém que foge de um leão e encontra um urso. Isso não tem saída. E Deus então faz o apelo final aqui nesse capítulo ao povo. E o apelo para nós hoje. Buscai o bem e não o mal. Verso 14. Para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Como vocês estão falando. Você fala assim, Deus está comigo, Deus está comigo. Será que está? Ou é coisa da nossa cabeça? Mas Deus vai estar com os seus quando nós buscamos o bem. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Não adianta dizer amém, amém, aleluia, glória a Deus, pensando que Deus está se agradando. Diz o verso 15. Dá para fazer só um programa com esses dois versos aqui. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Porta era a entrada da cidade, onde ficavam os líderes para aconselhar os povos e resolver a demanda entre os povos, as encrencas que surgiam, aconselhar as pessoas. Estabelecei à porta o juízo. Talvez o Senhor dos exércitos se compadeça do restante de José, isto é, daqueles que vão se manter em retidão. Buscai a Deus e vivei. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, e que o próprio Espírito do Senhor, ele possa estar falando aos nossos corações, nesses dias tão turbulentos,
Nesses dias em que chamamos o mal de bem e o bem de mal. Nesse dia em que normalmente nossos ouvidos estão mais voltados para ouvir o mal, por causa da nossa natureza má. Nesse dia que parece que o bem não vai vencer, não, o bem será vencedor ao final. Por isso que a palavra de Deus diz assim, vence o mal com o bem. Parece que tudo está aí apagando, que não tem jeito. Presta atenção, tem jeito sim. Não por nós, mas pelo nosso Deus. Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa igreja, as igrejas do Brasil. Que venha um refrigério, um renovo sobre nós. Em nome de Jesus. Algo que vá nos levantar. Que nossos olhos estejam postos na cruz de Cristo. Amém. Nossos ouvidos atentos à palavra de Deus. E se assim for, tudo acontecerá de forma que seremos abençoados. Aí vale o dito popular, tudo vai dar certo. Sim, vai dar certo, se nós estivermos com o nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço duplo, meu e da Lígia. Estamos com saudade de dar esse abraço duplo por aqui. Um abraço duplo nosso a você que está conosco, todos da sua casa. E até o nosso próximo encontro, que será no próximo domingo. Se Deus assim permitir, às 9h30 da manhã. Domingo é o Dia das Mães. É um domingo especial para estarmos juntos, agradecendo a Deus a vida das mamães. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.